Alô, lotequeiros de plantão, Loteca Concurso 1204, programação oficial. Vamos falar nela logo em seguida. Primeiro vou falar aqui do rateio oficial da Loteca Concurso 1203. Tivemos 2 zebras e uma surpresa, mas foi o suficiente para acumular. Não tivemos acertadores na casa dos 14 jogos, ninguém acertou 14. Né? A maioria dos jogos dentro da normalidade, 6 jogos. Também tivemos 5 jogos favoritos confirmados, mas essas 2 zebras, principalmente o jogo 6, Coritiba e Paysandu, derrubou muita gente. 5-2 para o Paysandu no jogo 6. Foi uma grande zebra, a maior da rodada. E também a boa vitória da Chapecoense por 1-0 fora de casa contra o América Mineiro. Essa não foi tão zebra assim, porque o América já vinha muito mal em casa, né? Não estava jogando bem. E a premiação aí para 14 acertos não houve, né? Como disse. E 7 apostas ganhadoras aí na casa dos 13 acertos. Cada um vai levar R$ 12.644,63. Essa programação muito boa, né? Jogos dificílimos, é bom deixar claro. São 10 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, né? A loteca que vai vir acumulada em R$ 1 milhão, estimativa de prêmio para 14 acertos, 10 jogos pela Série A, 4 jogos pela Série B. Jogos dificílimos, como o jogo 3, Sport e Santos. O Sport não tem nenhuma vitória, por isso mesmo vai fazer de tudo para vencer o Santos, que sofreu por 3-0 para o Paysandu, para o Mirassol, aliás. Paysandu foi quem venceu o Coritiba, né, pela Série B. Estou com o Paysandu na cabeça. O jogo 3, o Sport precisa vencer o Santos, e o Santos vem de derrota por 3-0 para o Mirassol. Vão fazer de tudo, tudo ou nada aí para o Sport. Tem que vencer e reagir o mais rápido possível, porque senão a equipe já não vai ter mais chances de se salvar. Como também o jogo entre Bahia e Juventude. O Juventude também tem que vencer. E o Bahia é favorito jogando em casa, mas o Juventude tem que pontuar também. Jogo dificílimo também, o jogo 13, entre América Mineiro e Atlético Paranaense, pela Série B. As equipes vêm em crise, estão do meio de tabela para baixo, olhando mais para a parte de baixo do que para cima. Né? Uma crise, as 2 equipes vêm de derrota, jogando em casa. O América perdeu para a Chapecoense por 1-0 e o Atlético Paranaense, jogando em casa, perdeu de 2-1 para o Volta Redonda, que está na zona de rebaixamento. Perdeu de virada, ou seja, as equipes em crise. Até o momento aí, as enquetes nos mostram aí que esse jogo será muito acirrado. A maioria estão de empate, né, entre América Mineiro e Atlético Paranaense, jogo 13. O jogo 3 entre Sport e Santos seria uma surpresa a vitória do Sport, até porque a equipe não venceu ainda no campeonato. Né? E nesse jogo 3 enfrenta o Santos, que vem de derrota para o Mirassol. O Sport vai dar a vida para tentar vencer esse jogo aí. Um jogo também que estão indo a maioria de empate é entre CRB e Novo Horizontino, né? No momento, muito super favoritos, porque as enquetes ainda estão com votações iniciais, né? Um grande favorito aí também é o Cruzeiro no jogo 9. Seria a maior zebra a vitória do Ceará. Venceu o Cruzeiro e realmente o Cruzeiro vem muito embalado após essas vitórias que o Cruzeiro está conseguindo, né? Seguidas. É o líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Após a Copa do Mundo de Clubes, o Cruzeiro voltou muito bem. A equipe está embalada no momento. Em seguida, vou vir com meus palpites para esse concurso 1204. Esse concurso que vem acumulado em R$ 1 milhão. Uma grande premiação para 14 acertos. Agora vou dar meus palpites para esse concurso 1204, acumulado em R$ 1 milhão. Estimativa de prêmio, né? Até o momento, R$ 1 milhão para 14 acertos. E o jogo 1, entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já vem pressionado, né? Os últimos 2 jogos fora de casa perdeu por 2-1 e perdeu agora por 3-2 para o Palmeiras, né? Perdeu por 2-1 para o Bahia e para o Palmeiras agora por 3-2, jogando bem, mas no final perdeu esses jogos. E eu vou de Flamengo aqui, coluna 1, jogo difícil, mas o Flamengo é favorito, venceu o clássico contra o Fluminense no último lance, não jogou muito bem, mas foi o suficiente para vencer, e eu vou de coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, entre Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza aqui com um novo técnico agora, Renato Paiva, que era do Botafogo, né? Vojvoda saiu. O Bragantino vem de derrota para o Vitória da Bahia por 1-0.
Aqui eu vou acreditar na força do Leão, na reação, e vou também de coluna 1 no jogo 2. Acredito que o Fortaleza, após esse empate contra o Bahia, a equipe melhorou aí seu futebol. E vou de coluna 1, acredito na reabilitação do Fortaleza. Tem uma grande equipe, um grande elenco. E o jogo é difícil contra o Bragantino, mas eu vou de coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Sport Recife Santos. Jogo perigosíssimo. O Sport Recife não tem nenhuma vitória ainda no Campeonato Brasileiro, tem apenas 3 empates. Perdeu ontem para o Botafogo por 1-0, no finalzinho. Gol de Cuiabano, né, para o Botafogo. O Botafogo venceu por 1-0, então a situação difícil, enfrentando o Santos, que vive de altos e baixos. A equipe também briga para não cair, está na zona de rebaixamento. Perdeu por 3-0 para o Mirassol, então aqui é um jogo de tudo ou nada. Só a vitória interessa para as duas equipes. Então eu vou abrir um duplo, vou de coluna 1 e coluna 2 nesse jogo 3. Meu primeiro duplo. Jogo 4, Botafogo do Rio e Corinthians. O Corinthians, que perdeu por 2-0 para o São Paulo, não jogou bem. O São Paulo foi superior e venceu por 2-0. Enfrentando o Botafogo, que vem de uma boa vitória fora de casa contra o Sport por 1-0. E o Botafogo leva favoritismo aqui por jogar em casa, né? Jogar em casa, apesar de que o último jogo em casa empatou com vitória 0-0. Mas venceu fora o Sport, o Botafogo é favorito. Vou aqui de coluna 1 no jogo 4. Jogo difícil, mas o Botafogo leva uma ligeira vantagem. Jogo 5, Mirassol e Vitória da Bahia. O Mirassol vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de Série A. Empatou com o Palmeiras e venceu o Santos agora por 3-0. A equipe vem muito bem, jogando principalmente em casa. Enfrentando o Vitória da Bahia, equipe dura, forte. Depois da volta aí da paralisação, a equipe reagiu. Empatou fora com o Botafogo do Rio, no tapetinho, e agora venceu em casa o Bragantino por 1-0. Então a equipe reagiu, jogo difícil, eu vou aqui arriscar coluna 1 e coluna do meio. Pode o Vitória surpreender nesse jogo aí, viu? Apesar da campanha do Mirassol, o Mirassol jogando muito bem, venceu o Santos por 3-0, mas é um jogo complicado aqui. O Vitória só perdeu um jogo depois da volta aí e da saída do seu treinador. E o novo trabalho aí, o novo treinador, o Vitória da Bahia vem dando trabalho. Só perdeu para o Inter por 1-0 com o novo treinador. Jogo 6, CRB e Novo Horizontino. Aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B, as equipes ainda sonham com acesso. O Novo Horizontino está melhor, brigando no G4 mesmo. Mas o CRB ainda sonha e jogando em casa o CRB é uma equipe forte. Vai ser jogo difícil aqui. Eu vou de coluna do meio no jogo 6, acreditando no acerramento dessa partida. É jogo até para triplo, mas eu vou de coluna no meio no jogo 6. Jogo 7, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras vem no momento melhor, venceu o Atlético Mineiro por 3-2. A equipe já mostrou que vai brigar de novo pelo título, não vai desistir, né? Jogou bem contra o Atlético Mineiro, venceu o jogo por 3-2, jogo difícil, mas venceu. E o Grêmio jogou muito mal contra o Vasco, estava perdendo por 1-0, no final achou um empate, poderia até ter virado, mas não está jogando bem. Para mim aqui o Palmeiras é favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Coritiba e Amazonas. O Coritiba, brigando pela liderança, né? Perdeu de 5-2 para o Paysandu, foi a maior zebra da rodada do concurso 1203, da rodada passada do Brasileirão. Perdeu por 5-2 para o Paysandu, isso aí ajudou o concurso 1203 a acumular. Por isso agora está R$1 milhão para o 1204. É aqui o Coritiba no G4 enfrentando o Amazonas, que é o lanterna da Série B até o momento. É obrigação do Coritiba vencer, como também era contra o Paysandu, principalmente agora. Precisa dar resposta à sua torcida, se reabilitar e vencer esse jogo. Como todos os jogos da Série B, não é um jogo fácil, mas eu vou arriscar aqui e vou de coluna 1 no jogo 8, Coritiba. Jogo 9, Cruzeiro e Ceará. Cruzeiro que está jogando muito bem. Após a volta da Copa do Mundo, a equipe treinou, se preparou para a volta do Brasileirão e está 100%, jogando muito bem. Venceu mais uma vez de goleada, agora dessa vez venceu o Juventude por 4-0. E agora enfrenta o Ceará, Cruzeiro favorito. Eu vou de coluna 1 no jogo 9. Vou usar apenas 4 duplos, não vou desperdiçar duplos nesse jogo aqui, porque o Cruzeiro é franco favorito. A equipe vem jogando muito bem, está na liderança do campeonato no momento. Jogo 10, São Paulo e Fluminense. O São Paulo um pouco melhor, venceu o clássico contra o Corinthians por 2-0, ganhou moral, né? Vem com força contra o Tricolor Carioca, que perdeu para o Flamengo, um jogo fraco, o Fla-Flu, e o Fluminense perdeu por 1-0 no finalzinho, gol de Pedro. Então, São Paulo aqui é favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Bahia e Juventude.
O Bahia tem a obrigação de vencer esse jogo, joga em casa, a equipe sonha em terminar pelo menos no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de um empate fora de casa contra o Fortaleza e venceu seu último jogo em casa contra o Atlético Mineiro por 2-1. Aqui também favorito Bahia, coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Internacional e Vasco da Gama. Jogo dificílimo. O Vasco jogou bem contra o Grêmio em São Januário, jogando em casa, mas sofreu um empate e não teve força para vencer esse jogo. E vai enfrentar o Internacional também pressionado, né? O Inter é favorito para esse jogo 12 e eu vou de coluna 1 no jogo 12. Acho que o Vasco não suporta a pressão. O elenco do Internacional é muito forte e pressionado, a equipe precisa vencer, é favorito para esse jogo, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, América Mineiro e Atlético Paranaense. O jogo aqui das equipes que já estão começando a se desesperar na Série B, estão abaixo do meio de tabela, né? Já estão até olhando para a parte de baixo da tabela, correndo mais riscos de cair para a Série C do que subir para a A. É o jogo que só interessa a vitória para as duas equipes aqui. Outro resultado não interessa, que não seja vitória. O América Mineiro perdeu em casa para a Chapecoense por 2-1, não, por 1-0. E o Atlético Paranaense também perdeu em casa, só que para o Volta Redonda de virada por 2-1. Crise total nessas duas equipes. Agora, se empatarem, os dois estão correndo o risco de continuarem morrendo abraçados. Então aqui eu vou abrir um duplo e vou de coluna 1 e coluna 2 nesse jogo 13. Jogo para triplo, mas eu vou usar 4 duplos e mais um duplo nesse jogo 13 aí. Jogo dos desesperados na Série B. Jogo 14 também pela Série B. Atlético Goianiense e Chapecoense, que vem de uma grande vitória fora de casa. Venceu por 1-0 o América Mineiro, a Chapecoense. E a equipe está brigando pela liderança, está no G4 aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso eu vou no duplo fechado aqui na Chapecoense. Vou de empate e Chapecoense coluna 2. A Chapecoense vem muito bem aí, brigando aí pelo acesso para a Série A do ano que vem. A equipe vem forte após essa vitória contra o América Mineiro fora de casa, e em casa a equipe está muito bem também. Foram esses os meus palpites, minhas primeiras análises, né? Minha análise inicial, hoje segunda-feira. Na quinta-feira vou vir com outros palpites, já com mais dados e análises dos jogos de meio de semana que acontecerão, e teremos mais informações sobre essas equipes para dar meus palpites na quinta-feira. Boa sorte a todos, Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.